No último vídeo, eu terminei falando sobre esse livro aqui, ó. A Mulher Montada na Besta, volume 2. Tá aqui. A Mulher Montada na Besta, volume 2. Então, terminei falando sobre ele, né? Mas, se ele é o volume 2, obviamente, existe o volume 1, certo? Se tem o volume 2, tem que ter o volume 1. E aqui, ó, esse é o volume 1. A Mulher Montada na Besta, volume 1. Que é a razão desses dois vídeos. A razão desses dois vídeos é esse livrinho aqui, ó. A Mulher Montada na Besta, volume 2. Por quê? Porque eu ganhei ele da Chamada da Meia-Noite. Chamada da Meia-Noite me mandou esse livro. Desde já, muito obrigado mesmo, de coração. Chamada da Meia-Noite. Sou muito grato pelo carinho. Muito obrigado, irmão Marcos Steiger. Tá? Irmão Marcos Steiger. Sou extremamente grato pelo carinho. Saibam que vocês estão concedendo uma ferramenta, uma arma, para o irmão na frente de batalha. Tá? Para o irmão que está combatendo o bom combate. Vocês estão entregando uma arma para o irmão que está no meio do bom combate. Ou seja, isso aqui vai para a edificação do reino de Deus. Tá? Não é para minha edificação pessoal, não. Isso aqui não é um conhecimento. Eu não sou esse tipo de cristão que o que absorve, retém. Eu não sou, não. Eu não sou como o servo inútil, né? O servo inútil da parábola dos talentos. Não sou. Eu não retenho aquilo que eu recebo, não. Eu procuro multiplicar. Então, vejam esse presente como um investimento no reino de Deus. Tá? Vejam esse investimento como um presente. Olha, vejam esse presente como um investimento no reino de Deus. Não tenho dúvidas disso. É uma baita de uma arma. Eu não havia lido ainda, nunca li o volume 1. Tinha muita curiosidade, ainda não havia tido a oportunidade de adquirir. Mas se o volume 2, que é um pouco menor, né? Se o volume 2 for um pouco menor, já é nitroglicerina pura. Se o volume 2 já é nitroglicerina pura, imagine o volume 1. Imagine o volume 1. Você que está me assistindo, não foi só esse aqui que eu ganhei da chamada, não, tá? Eu ganhei um outro sobre o qual eu vou falar no próximo vídeo. Fique esperto. Tem um outro livro muito interessante também que eu ganhei da chamada, sobre o qual eu vou falar no próximo vídeo. Mas, por hora, eu quero conversar com vocês sobre A Mulher Montada na Besta, que inclusive é título de um documentário também, produzido pelo Dave Hunt, que você também encontra em DVD na Chamada da Meia-Noite. Tá? Na Chamada da Meia-Noite você encontra o DVD desse documentário, A Mulher Montada na Besta. Vou deixar aqui na descrição o link de tudo isso. Tá? Link para você adquirir o volume 1, para adquirir o volume 2, o DVD do documentário. Lógico, o documentário é um resumo, né, do que você vai encontrar aqui nesses dois livros. E deixa eu aproveitar e fazer um comercialzinho do próprio canal aqui, Porque não é de hoje, tá, que eu alerto sobre isso daqui, não. Não é de hoje não é porque eu ganhei um livro da chamada agora que eu estou falando desse tema. Ah, você está falando que o Vaticano é a Babilônia porque ganhou um livrinho da chamada. Não, não é por causa disso, não. Tem um vídeo aqui no canal da Shift Publications, do David Daniels. Né? Tem um vídeo aqui no canal onde ele fala sobre as pistas, sobre os indicativos que nos levam a acreditar que a Babilônia de fato seja o Vaticano. Tá? Que a grande prostituta seja a Igreja Católica. Tem um vídeo aqui no canal. Eu dublei, é do David Daniels, né? Da Shift Publications, mas eu dublei e publiquei aqui no canal. Já tem pouco mais de um ano. Então o que eu vou fazer? Aqui na descrição eu vou estar botando o link dele também.
tá? Vou estar botando o link dele também, porque ali vocês vão ter um resumo, tá? É um resumo, é um vídeo de, acho que 10 minutos no máximo. Então vocês vão ter um resumo do que o Dave Hunt explica detalhadamente nesses 2 livros. Vocês vão ter nesse vídeo um resumo do que aqui é explicado com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes, mas assim, detalhes extremamente apurados, tá? Aqui não é achismo não, aqui não é achismo, não é a opinião dele. Isso é mais interessante, ele escreve isso daqui, não é a opinião dele, achismo. É fato, tá? É historicidade, é historiografia. Dave Hunt aqui empreende um trabalho historiográfico. E assim, é um trabalho historiográfico de tirar o chapéu, é uma coisa absurda, sabe? É muito bem feito, é muito bem realizado. Você percebe o esforço, o quanto ele se esmerou. Você percebe o esmero do autor. Tem livros que você lê, quando termina, você pensa, tá, o livro é legal, bacana, mas o cara não deve ter tido muito trabalho para escrever, né? O cara simplesmente chegou ali e pá, jogou a informação. Aqui você percebe como que ele se debruçou, como que ele investiu o seu tempo, como que ele investigou, como que ele teve que catalogar, como que ele teve que apurar, mexer mesmo, vasculhar a história para nos oferecer, né, essa preciosidade. Você consegue perceber isso no livro. Você sente o peso. Tem livros que você sente o peso, né? O arcabouço. Esse é um. E não apenas você sente o peso, né? Você é absolutamente convencido. Porque não, é o que eu digo, contra fatos não há argumentos. Você é absolutamente convencido. Então esse vídeo que eu vou estar deixando aqui da Chito Publications, para você ter uma noção. Você que está me assistindo aqui e é leigo nessa questão, Apocalipse 17, Apocalipse 18, mulher montada na besta, como assim? Você que é leigo nessa questão, recomendo, assista esse vídeo, tá? Assista esse vídeo, porque ele vai te despertar para isso, ele vai te dar um gostinho, ele vai te instigar. Ele vai te instigar. E uma vez instigado, eu duvido muito que você não vá querer correr atrás disso daqui. Porque o tema é interessantíssimo. O tema, assim, é um dos temas mais discutidos, mais debatidos dentro da escatologia cristã. É impressionante. Bom... Ainda sobre o volume 2, eu quero falar para vocês aqui algumas curiosidades presentes nesse livro. Né? Porque o volume 1 eu não li. O volume 1 chegou para mim agora. Então eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito dele, né? Mais especificamente sobre 4 capítulos. Né? Os 4 capítulos que mais me impactaram nesse livro. Esse livro tem 4 capítulos que me deixaram boca aberta. O livro todo, tá? Deixando claro, o livro todo é uma bomba. O livro todo é para você ler com o olho esbugalhado. Você lê com o olho esbugalhado. Mas tem 4 capítulos que, assim, você tem que parar e respirar um pouco. Sabe? É aquele tipo de leitura que você tem que parar, esses 4 capítulos, você tem que parar e respirar um pouco, tomar uma água e voltar. Porque realmente é muito forte. O conteúdo é muito forte. Eu estou me referindo ao primeiro capítulo, que é o Vaticano, os nazistas e os judeus. O segundo capítulo, o massacre dos sérvios. O terceiro capítulo, as rotas de fuga do Vaticano. E o apêndice F, e quanto à tradição. Então esses 4, o Vaticano, os nazistas e os judeus, o massacre dos sérvios e as rotas de fuga do Vaticano, além do apêndice F e quanto à tradição, são imprescindíveis. Se por alguma razão você não puder ler esse livro inteiro, né, pegou emprestado, vai ter que devolver dentro de uma semana, sei lá, leia esses 4 capítulos pelo menos.
porque são um soco na boca do estômago, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Nesses 3 primeiros capítulos aqui, o Dave Hunt, ele mostra, assim como no Que Amor é Esse, né, ele aponta o cordão umbilical entre o surgimento do calvinismo e o catolicismo e o Vaticano. Aqui ele mostra a aliança histórica que o Vaticano sempre teve com o nazismo e o fascismo. Sempre teve. E o pior, isso é exposto aqui muitas vezes, assim, de forma ostensiva. Em muitos momentos você vai ver aqui que o Vaticano ostentava isso. Então não é boato, não é forçação de barra. Você vê em muitos momentos aqui que o Vaticano ostentava isso. Porque esses livros aqui, meu amigo, isso aqui é um trabalho jornalístico. Antes de mais nada, isso daqui é um trabalho historiográfico e jornalístico. Tá? Ele pega e joga, arremessa fatos na tua cara. Pum! São fatos na tua cara. Então, você encontra aqui trechos de reportagens, de trechos de jornais, declarações de bispos, declarações de cardeais, declarações de papas. Não tem como refutar. Não tem. Você quer refutar? Vai brigar com a Igreja Católica. Tá? Vai brigar com ela, porque isso aqui é jornalismo. Só isso, é jornalismo. E nesses 3 primeiros capítulos, portanto, né, onde ele mostra a estreita relação, né, de aliança entre o Vaticano e nazistas e fascistas, você acompanha, por exemplo, a Intermarium. Você vai conhecer a Intermarium. Intermarium foi um grupo terrorista fascista. Um grupo terrorista fascista que o Vaticano criou para exterminar comunistas e ortodoxos. Porque após a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro se fragmenta, né? Acaba o Império Austro-Húngaro. E como esse império era de uma orientação católica, né? Era uma monarquia católica, o que acontece? O Vaticano perde poder sobre os estados agora independentes. Os estados que antes compunham o império agora são independentes. Então, o Vaticano automaticamente perde poder sobre eles. Perdendo poder sobre eles, o que acontece? O Vaticano tem que lidar com a ascensão de comunistas e da Igreja Ortodoxa. Começam a se proliferar ortodoxos e comunistas dentro daquelas sociedades. E aí, para reacender, para reaver o seu poder, a Igreja Católica cria um grupo terrorista fascista para exterminar comunistas e ortodoxos e limpar aquela região dos Balcãs, né? Dessas pessoas. E os relatos são aterrorizantes. Os relatos são chocantes, são impressionantes. Em 2 momentos, pelo menos, em 2 momentos aqui, você vê menções ao choque que os nazistas, ao escândalo que os nazistas sentiram. Os nazistas se escandalizaram com a metodologia, com a crueldade da Intermarium. Os nazistas, tá? Os nazistas se chocaram perante a crueldade da Intermarium. A Intermarium que mais tarde se torna o Ustasha. O Ustasha é o regime que vigora na Croácia, tá? É um regime totalitário que vigora na Croácia, o Ustasha. E, rapaz, enquanto você está lendo, em momento algum ele te deixa esquecer que se trata de um órgão, de uma entidade católica. Então você lê aquela série de atrocidades, você lê
toda a malignidade envolvida naquilo dali, e em momento algum ele te deixa esquecer, olha, tá vendo isso daqui? Se trata de um órgão católico, tá? De um órgão criado e financiado pelo Vaticano, que recebe a bênção do Papa. É assustador, é assustador. Então esses 3 capítulos são imprescindíveis. Mas aí o que acontece? Como hoje vivemos uma época de predomínio do progressismo, né? O progressismo hoje domina o Brasil e o mundo. Diante disso, as pessoas estão meio traumatizadas, né? A direita, os conservadores, estão meio que traumatizados com esse predomínio do progressismo, né? do esquerdismo. Então eu não duvido nada que alguém venha me chamar de comunista, que venha me chamar de esquerdista porque eu estou anunciando esse livro. Ou que venha dizer que o autor é esquerdista, que o autor é socialista, por ter escrito isso. Por quê? Embora a Igreja Católica, né, esteja claramente se revelando um aparato socialista, né, vemos aí o Papa enaltecendo os palestinos, condenando os judeus, um Papa visivelmente comunista, vemos a CNBB aqui no Brasil, né, totalmente esquerdizada. Então, embora vejamos esse tipo de coisa, dizem por aí que não se pode falar mal da Igreja Católica, porque você está falando de uma igreja cristã e, portanto, você é laicista. Então não pode falar mal da Igreja Católica. Falar da Igreja Católica é porque você é de esquerda. E eu já expliquei aqui, no vídeo do Nando Moura e do Tio Lu, eu expliquei, né? Nem todo conservador é cristão. Todo cristão é conservador, mas nem todo conservador é cristão. Por quê? O compromisso do cristão não é com o espectro político. O compromisso do cristão não é com o espectro político, e sim com o Espírito Santo. Né? O compromisso do cristão é com a palavra de Deus e o Espírito Santo que o guia através dessa palavra. Esse é o único comprometimento que o cristão tem que ter. Tirando isso, o cristão bíblico, o cristão genuíno, não tem o rabo preso com nada nem com ninguém. Não tem. É óbvio, como eu já disse, todo cristão é conservador. Portanto, o cristão tem uma identificação muito maior com a direita do que com a esquerda. Isso é inegável. O cristão acaba tendo naturalmente uma identificação muito maior com a direita do que com a esquerda. Por quê? Porque a direita é fundamentada numa cultura judaico-cristã, né? Uma cultura judaico-cristã. Então você tem esse elo, né? A cultura, a moral judaica e os valores cristãos. Você tem esse elo. Agora, não é por isso que temos de aplaudir a tudo aquilo que vem da direita. Não temos que aplaudir a tudo que vem da direita por causa disso, porque a direita não é o Evangelho. A direita não é a palavra de Deus. A direita é um espectro político. É um espectro político. Logo, é um grupo, é um agrupamento orientado pelo pensamento humano. Pelo pensamento humano. Não é um livro canônico. Direita não é canônica. É um pensamento orientado por seres humanos. Então, naturalmente, nem tudo o que vem da direita temos que aplaudir. Nem tudo. Por isso eu sempre digo, o cristão bíblico verdadeiro, ele é um ser independente. Ele não encontra encaixe pleno em nada desse mundo. O cristão bíblico pleno não encontra encaixe em nada deste mundo. Porque o seu direcionamento é espiritual, é sobrenatural, não é político. Repito, temos sim uma identificação muito maior com a direita do que com a esquerda. Isso é óbvio, isso é claro, né? Mas definitivamente isso não significa, né, igualar um espectro político ao Evangelho.
Porque esse mesmo espectro político erra. Como erra quando exalta o catolicismo de forma exacerbada, né? Quando coloca a Igreja Católica como um paradigma cristão. Quando aceita, admite um revisionismo em cima da Inquisição. Que negócio é esse? Então são alguns exemplos de erros que a direita pode vir a cometer, sim. Tá? E por aí vai. Então, estamos falando aqui de um autor que, como cristão bíblico que era independente, plenamente independente. Não devia nada a ninguém. Ele escrevia em cima daquilo que ele acreditava. E nessa literatura aqui, conforme eu já falei, o que ele faz é arremessar, lançar fatos na tua cara. Toma, segura isso aí, bonitão. Segura essa daí agora. É isso que ele faz. Então agora eu vou ler um trechinho do livro, só para deixar claro, tá? Que o autor está muito longe de ter qualquer simpatia pelo comunismo. Aqui na página 27, está escrito o seguinte: o comunismo mundial foi uma forma inimaginável de maldade. O comunismo mundial foi uma forma inimaginável de maldade, responsável pelo massacre de incontáveis milhões de vítimas, além das prisões e torturas ilegais de tantos outros grupos de pessoas. Infelizmente, muitos dos que se opuseram ao comunismo durante toda a sua vida eram igualmente selvagens. Então, de modo algum, ele está jogando panos quentes em cima do comunismo. Ele não está passando a mão, não tem ninguém aqui passando a mão na cabeça de comunista, tá bom? A crítica dele é ao modus operandi igualmente selvagem que a Igreja Católica usou para combater a proliferação do comunismo. Estamos falando de uma instituição teoricamente cristã. Estamos falando de uma instituição a priori cristã. Portanto, a metodologia que eles deveriam ter usado era o quê? A pregação do Evangelho, né? Era a propagação da mensagem que tem poder de transformar coração de pedra em coração de carne. Eles tinham que ter levado João 3 àqueles homens, e não armas, e não a truculência, e não o terror e a morte. Essa é a crítica de Dave Hunt. Esse é o ponto que ele critica aqui. É você, para combater um mal, abraçar outro. Para combater um mal específico, você pega e abraça outra forma de mal. Combater o mal com o mal. É isso que Dave Hunt critica. E um outro detalhe, tá? Um outro detalhe. Ele está aqui dizendo que a Igreja Católica está se utilizando do fascismo para combater o comunismo e os ortodoxos. Aí você diz, poxa, mas tinha que combater mesmo. Comunista esquerda. E ortodoxos são eurasianos. Então, é tudo farinha do mesmo saco. Tudo esquerda, tudo não presta. Ortodoxo é igual a eurasiano, comunista esquerda. Tá tudo em casa, tudo farinha do mesmo saco. É tudo um lixo só que tem que ser varrido. Tudo um lixo só que tem que ser varrido. Então, a Igreja Católica está mais certa. Talvez você pense assim. É tudo um lixo só, talvez fosse melhor mesmo que a Igreja Católica fizesse isso. Né? Só que eu te lembro que o fascismo apoiado pela Igreja Católica, né, assim como o nazismo, é uma ideologia também de orientação esquerdista. Tá bom? Eu te recordo disso. O fascismo apoiado pela Igreja Católica é uma ideologia de orientação esquerdista. Tá? Não caia nesse engodo, nesse mito de que o fascismo é de direita. Pelo amor de Deus. Estamos falando de uma ideologia totalitária que aparelha o Estado, assim, em cada perímetro.
o fascismo, ele é antissemita, tá? E hoje, quem é que é contra Israel? Quem é que se manifesta contra o Estado de Israel, contra os judeus? A esquerda ou a direita? Então já começa por aí. O fascismo é antissemita. O fascismo, ele é coletivista principalmente em função de movimentos sindicais, principalmente por conta de movimentos sindicais e corporações estatais, e ele controla a vida do cidadão. Não existe liberdade no fascismo. Aliás, não existe nem liberdade econômica, tá? Não existe livre mercado no fascismo. Então, pera lá, que direita é essa? Que orientação de direita é essa? Portanto, a Igreja Católica ela se utiliza de um conceito esquerdista também. Não tem nem como começar uma defesa da Igreja Católica aqui. Não tem nem como começar uma defesa do catolicismo nesse ponto. Tá bom? Deixa eu só fazer um parêntese aqui rapidinho sobre uma questão que tem me incomodado ultimamente, que é o seguinte. Eu tenho visto um número muito grande de crentes, tá? Estou falando de católicos não, de crentes, nas redes sociais, no YouTube, defendendo morte aos comunistas, bom é comunista morto, vamos trucidar a esquerda, tem que fuzilar, tem que arrancar a cabeça, tem que arrancar as tripas da esquerda e não sei mais o que. Eu tenho visto muito dessa selvageria saída da boca de pessoas, a princípio, seladas pelo Espírito Santo. Tá? Pessoas, a princípio, que passaram por um novo nascimento. É muito esquisito. O que está acontecendo? Com o agigantamento do progressismo, né, no Brasil e no mundo, hoje estamos vendo uma ascensão do conservadorismo. Né? O conservadorismo acordou tarde, mas acordou. E agora está querendo oferecer uma certa resistência a esse progressismo que já toma conta do Brasil e do mundo. Que inclusive eu creio que seja um cumprimento profético, é uma preparação do cenário para a chegada do anticristo. Mas enfim. Então a direita agora está se levantando, né? E aqui no Brasil especificamente nós vemos o seguinte quadro. Vemos, de um lado, a esquerda tomando conta da academia, né, do academicismo, ou seja, as universidades, as escolas, e tomando conta da mídia, da grande mídia, da imprensa. E a direita, ela está se organizando, ela está surgindo mesmo de uma forma mais espontânea, né, do seio social. É a própria população que está insatisfeita, que não aguenta mais essa massificação de pautas esquerdistas. E nesse ressurgimento, né, nessa onda conservadora, temos visto como principais influenciadores figuras de orientação católica, tá? Intelectuais católicos, intelectuais adeptos de filosofias pagãs. Ou seja, pessoas que não possuem qualquer compromisso que nem mesmo conhecem o conceito de santidade. Pessoas que não conhecem o conceito de santidade. Pessoas que não possuem um espírito que é santo habitando em seus corações. São ímpios. Ímpios bem intencionados, ímpios que defendem bons valores, mas retoma aquilo que eu já expliquei. Nem todo conservador é cristão. Ser conservador não salva ninguém. Ser conservador não torna ninguém morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como essas figuras são proeminentes, né, são os principais influenciadores dessa retomada do conservadorismo, infelizmente, muitos crentes, muitos cristãos estão se perdendo no sentido de que estão se deixando influenciar demasiadamente por essas figuras. Eu não vejo problema algum em você aprender com eles, tá? A respeito do campo econômico,
a respeito, sim, do campo cultural, dessa guerra cultural, né, de valores, do campo social, mas não permita que o comportamento deles te influencie. Não se permita, como crente, ser maculado pelo comportamento ímpio, pelo comportamento mundano, secular dessa gente. Porque essa coisa que eu estou vendo, tá? Repito, são vários irmãos que eu tenho visto manifestando esse tipo de comportamento selvagem, né? Esse fenômeno esquisito, estranho, que tá se irradiando no meio evangélico, isso é muito por conta dessa influência, desses pensadores. É muito por conta deles. Eu sou plenamente compreensivo quanto ao sentimento de indignação que está entalado aqui na garganta de todos nós. A indignação com esse avanço esquerdista, com esse avanço progressista sobre o país. Isso está entalado na garganta de todo mundo, ninguém aguenta mais. Eu partilho, eu compartilho dessa indignação, dessa revolta, né? Essa revolta interna. Mas, de forma alguma, podemos permitir que a carne tome conta de nós, que a carne prevaleça sobre o Espírito Santo que é em nós. Porque, do contrário, como podemos criticar isso aqui? Como poderemos criticar o que o David Hunt denuncia aqui se estamos agindo igual à Igreja Católica? Alguns irmãos, se pudessem, criariam um intermário, um Ustacha, para trucidar tudo quanto é esquerdista por aí. Eu percebo isso na fala deles. Mas que moral você quer ter para criticar o que a Igreja Católica faz aqui nesse livro, né, as barbaridades, se você expressa um pensamento muito semelhante ao que é visto aqui? Se você expressa um pensamento muito semelhante ao que presenciamos aqui. Então, pera lá, gente, vamos com calma. Vamos parar com esse negócio. Então era esse parênteses que eu queria abrir. Né? Eu tô vendo muitos irmãos agindo dessa forma, morte aos comunistas e tudo mais. Parece até Tiago e João. Lembra Tiago e João lá em Lucas 9? Tiago e João lá em Lucas 9 pedem para que Jesus lance fogo dos céus sobre os samaritanos. Eles pedem que Jesus lance fogo sobre os samaritanos, igual Elias fez com os profetas de Baal. Lá em Lucas 9. E o que Jesus responde? Não sabeis de que espírito sois. Não sabeis de que espírito sois. Se você que está me ouvindo tem apresentado esse tipo de comportamento, reflita sobre isso. Reavalie os seus conceitos. Porque você está se distanciando do espírito ao qual você pertence. Se você de fato passou por um novo nascimento, então você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem o Espírito de Deus habitando no teu interior. Mas assim mesmo está agindo como se estivesse sob um outro espírito. Assim como Tiago e João lá em Lucas 9. Toma muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então era esse o recado que eu queria fazer, esse parêntese, né? Voltando aqui aos livros, eu não comentei sobre o apêndice, né? No apêndice F, enquanto a tradição, isso aqui é o seguinte: o que ele apresenta nesse apêndice F sobre a tradição é um argumento infalível contra a carteirada católica. Porque o católico, geralmente o católico ele não sabe bunufa sobre nada, né? Bunufa sobre nada. Mas o católico um pouquinho mais consciente a respeito da religião que ele professa,
costuma apelar à tradição quando quer debater com um evangélico, né? Imediatamente ele joga a tradição em cima de você com uma carteirada. Pá, nós temos a sagrada tradição, né? Não, vocês nasceram outro dia. A Reforma Protestante foi um dia desses. Nós não, nós temos 2000 anos de história. Nós temos a sagrada tradição. Nós temos a tradição. Só sabem falar isso, tradição para lá, tradição para cá, tradição, tradição, tradição. Só sabem falar disso. Então, por que eles usam tanto esse argumento da tradição? Porque eles partem do princípio que, pelo fato deles serem mais antigos, eles têm um arcabouço cultural, né, muito maior. Eles têm um acúmulo de conhecimento muito maior. E esse acúmulo de conhecimento, esse arcabouço cultural da Igreja Católica, é o que eles chamam de tradição, né? É todo o conhecimento histórico da Igreja Católica acumulado ao longo dos séculos. Essa é a tradição. Então, eles usam isso à torta e à direito, dando carteiradas e mais carteiradas, como se isso de fato fizesse alguma diferença, como se isso tivesse alguma relevância dentro de um debate, principalmente, fundamentalmente espiritual, né, de ordem espiritual. Eles usam muito isso. Então, o que você vê aqui nesse apêndice F é um argumento que simplesmente desmorona, simplesmente esfacela a carteirada católica. É isso que você aprende nesse apêndice F. Particularmente, eu já consegui fazer isso em 2 ou 3 ocasiões. Em 2 ou 3 debates, acho que 3. Em 3 debates que eu já tive com católicos que vieram me dar essa carteirada, sim, foram 4 ocasiões. Católicos que vieram me dar essa carteirada, eu joguei isso aqui para eles. Eu joguei esse apêndice F aqui para eles. Acabou. Assim, fugiram pela tangente. E eu estou falando de católicos que estudam, católicos que são preocupados em conhecer a igreja que frequentam, né? Não são como a maioria esmagadora dos católicos que simplesmente vão lá prestar a sua adoração mecânica de domingo. Eu não estou falando disso. Então, católicos realmente estudiosos que eu peguei, joguei esse apêndice F aqui no colo deles e eles meteram o pé. Tiveram que meter o pé. Então, assim, é um livro muito importante que eu uso como consulta, né? Sempre uso como consulta. E ganhei esse, né? Que é A Mulher Montada na Besta, volume 1. Que eu já estava dando uma folheada nele aqui, eu estava dando uma olhada no índice dele. E eu vou ler aqui o índice dele para vocês, tá? Vamos lá. Capítulo 1, A Mulher Montada na Besta. Capítulo 2, Razão para Crer. Capítulo 3, Uma Conspiração da Páscoa. Capítulo 4, Uma Revelação Progressiva. Capítulo 5, Mistério, Babilônia. Capítulo 6, A Cidade sobre 7 Montes. Capítulo 7, Fraude e História Forjada. Capítulo 8, Linha ininterrupta de sucessão apostólica. Capítulo 9, Hereges infalíveis. Capítulo 10, Infalibilidade e tirania. Capítulo 11, Sobre esta pedra. Capítulo 12, A mãe profana. Capítulo 13, Sedutora de almas. Capítulo 14, Uma metamorfose incrível. Capítulo 15, Alianças profanas. Capítulo 16, Domínio sobre reis. Capítulo 17, Sangue dos mártires. Capítulo 18, Pano de fundo para o holocausto. Apêndice A, o purgatório. Apêndice B, as indulgências. Apêndice C, domínio sobre reis, mais documentação. Apêndice D, a infalibilidade papal e a sucessão apostólica. E o que eu acho interessante aqui, né, vendo esse índice, ainda não li, mas o que já me deu água na boca é que você vê, por exemplo, aqui o capítulo 16, domínio sobre reis, né? Capítulo 16, domínio sobre reis. Aí quando você chega aqui no apêndice C, domínio sobre reis, mais documentação.
Ou seja, o capítulo ia ficar muito extenso, ele dividiu e jogou parte da informação pro apêndice. Porque, é o que eu digo, você sente o peso da pesquisa do autor. Você sente o peso do trabalho do autor, sabe? Do trabalho historiográfico e jornalístico que o autor empreendeu nessa obra. Então fica essa sugestão aí, A Mulher Montada na Besta, volume 1 e 2, é um tipo de literatura cada vez mais rara, tá? Cada vez mais escassa. Eu não estou falando especificamente desses dois aqui não. Esses dois também são raros, porque eu acho que você só encontra na chamada. Eu acho que você só encontra na chamada mesmo, não encontra em outro lugar. Mas eu estou falando especificamente sobre o estilo, sobre o gênero. Não vemos mais em editoras evangélicas livros de apologética anti-catolicismo. Não vemos mais. Isso aqui hoje em dia é politicamente incorreto. Isso aqui é totalmente politicamente incorreto hoje em dia. É politicamente incorreto porque, justamente, com o avanço do progressismo, que comentamos agora há pouco, estamos vendo o fim daquela rixa que havia, aquela rixa que eu creio que era extremamente saudável entre católicos e evangélicos. Estamos vendo o fim dessa rixa. E com o fim dessa rixa, o que está acontecendo é uma aliança. Estamos vendo alianças entre evangélicos e católicos, conservadores, contra o inimigo comum. Qual é o inimigo comum? A esquerda. Devido ao avanço da esquerda, estamos vendo justamente católicos e evangélicos dando as mãos para combaterem o inimigo comum. Por isso, junte a isso o fato da agenda ecumênica ter se expandido bastante nas últimas décadas, junte a isso o fato da agenda ecumênica ter se expandido bastante nas últimas décadas, e temos aí esse cenário onde não vemos mais cristãos genuínos apontando o dedo e denunciando as heresias católicas. Não vemos mais. Está escasso. Está escasso. Esse material está cada vez mais raro de aparecer. Esse livro mesmo aqui não é um livro muito novo, não. É uma obra relativamente antiga, Não é tão nova, tão recente. Então, é uma pena, É uma pena porque isso nunca se tratou de uma guerra entre homens. Não. Você tinha bons cristãos que simplesmente combatiam as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que agiam sobre a Igreja Católica, sobre os católicos. Não era contra a carne e o sangue, nunca foi. Mas de alguma forma isso, agora você não pode mais, você não pode mais atacar nem a esfera espiritual por trás das pessoas. Está ficando complicado. Acabei de saber que a editora Edições Cristãs, a editora Edições Cristãs, que publicava a obra completa do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, fechou. Edições Cristãs acabou, fechou. Era a única editora no Brasil que publicava as obras do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, um herói da fé brasileiro, um autêntico herói da fé brasileiro, um autêntico herói da fé brasileiro, um homem que conheceu os meandros do Vaticano, um homem que teve contato direto com o Papa, se converteu ao Evangelho, virou um evangelista de mão cheia. Autêntico herói da fé brasileiro. Acabou, não teremos mais. Não teremos mais literatura desse cara. A menos que alguma editora de coragem venha, assuma o projeto. Mas, a princípio não teremos, e muito provavelmente essa situação vai se manter, vai permanecer. Porque
editoras de coragem, como a Chamada da Meia-Noite, né, que topou publicar isso daqui, estão escassas, estão cada vez mais escassas. Bom, é isso. Queria falar para vocês sobre esse autor, sobre a obra dele, sobre os livros. Vou deixar aqui na descrição o link para a compra desse material. Mais uma vez, muito obrigado, Chamada da Meia-Noite, irmão Marcos Steiger, pelo livro. Deus abençoe a todos e até a próxima.